Boas pessoal, o Praders está de volta, mais um vídeo, mais uma camisa, e hoje venho falar do projeto de empreendedorismo cultural em tempos de crise sanitária do Bruno Nogueira, Como é que o bicho mexe. Empreender é usar recursos para alcançar um objetivo, é tirar do papel e tornar isso realidade. No âmbito da cultura, isto traduz-se em projetos culturais que conectam o público, os artistas, os entusiastas, os produtores, para criar um impacto positivo na comunidade envolvida em determinado projeto. A pesquisadora Maria Corá concebe que empreendedorismo cultural são todas as mobilizações, organizações e dinâmicas que têm a cultura como foco de inovação e desenvolvimento. Vamos então falar do bicho. Como é que o bicho mexe foi um late night talk show criado e apresentado pelo humorista Bruno Nogueira, de março a maio de 2020, com transmissões diárias na sua conta de Instagram, às 23 horas. Ele deu então início a este projeto quando começaram a ser introduzidas as medidas de confinamento da pandemia, numa fase mais embrionária com cerca de 35 mil espectadores, numa fase um bocadinho mais avançada com 60 mil e no último episódio a 15 de maio com 170 mil espectadores em simultâneo. Desde o início foi esclarecido que o Bruno não queria ter qualquer tipo de retorno financeiro com o projeto, recusando-se a utilizar este horário para fins publicitários. Pelo contrário, utilizou o programa como uma fonte de angariação de fundos para ações de cariz solidário. Ao longo destes 2 meses foram vários os convidados de diversas áreas da cultura, desde humoristas, Nuno Markle, Salvador Martinha, Fernando Rocha, Marta Bateira, Mariana Cabral, argumentistas, João Quadros, atores, Albano Jerónimo, Jéssica Ataíde, Nuno Lopes, Inês Pereira, Eunice Munhoz, Rita Blanco, Miguel Guilherme, realizadores Gonçalo Waddington, apresentadores João Mazarra, Filomena Cautela, Carolina Torres, músicos Dilas, Salvador Sobral, Maria João Pires, cozinheiros Lubomir Stanisic, artistas plásticos Vils, atletas Nelson Évora, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rui Patrício e ainda teve como convidado Cole Lockwood, um locutor de uma pequena estação de rádio na Noruega. Este programa de teor humorístico é caracterizado pela sua autenticidade e simplicidade, porque mais parecia uma conversa entre amigos, sem regras, sem guiões, sem tabus, onde os convidados e amigos do Bruno, que por acaso são todos figuras públicas que nós conhecemos do meio televisivo e artístico, agiam de uma maneira natural e engraçada, mas com 60 mil pessoas a ver. Portanto, com o passar do tempo, nós espectadores começámos a fazer parte desta dinâmica entre o Bruno e o convidado, tornando o projeto como um escape ao dia-a-dia daquilo que passávamos durante o confinamento. Portanto, esperávamos ansiosamente pela noite para ver o que é que o Bruno nos tinha reservado pelas próximas 2 horas. Tudo podia acontecer. Desde uma música tocada no piano por Maria João Pires e Filipe Melo, uma sessão de karaoke de Nuno Markle, uma personagem fictícia, um cartaz ou até mesmo o rabo de Albano Jerónimo. É lindo isso. É muito bonito, é. Pai, eu escrevi uma coisa que foi: aos 100 mil eu mostro o rabo. Pai, isto é horrível. Mas Quem é que vai mostrar o rabo? Ele disse que aos 100 mil mostrava o Quem rabo. é que vai agora? A meu ver, este programa foi marcado por 2 grandes momentos. Um primeiro, no dia 25 de Abril, onde se inicia uma transmissão com Vils a esburacar a parede de sua casa em honra a Zeca Afonso, com Grândola Vila Morena a tocar de fundo. E o último episódio, quando o Bruno pediu, a 15 de maio, de norte a sul do país, que fossem buscar as suas luzes de Natal e enfeitassem as fronteiras de suas casas. Este episódio foi ao volante, com o Nuno Markle a fazer de chofer, e foram andando por Lisboa e as pessoas saíam de casa e gritavam obrigado. Criou-se uma espécie de procissão automóvel atrás deles no caminho e ainda tinham cerca de 170 mil pessoas a acompanhá-los pelas redes. Mas isto não é tudo. O melhor estava reservado para o fim e foi o Bruno que nos voltou a surpreender, quando nos leva até ao Coliseu dos Recreios e nos brinda com uma atuação da música Lado Esquerdo dos Clã, feita pelo Salvador Sobral na casa de banho. Estava o Nelson Évora a treinar o triplo salto nos corredores e estava o Filipe Melo ao piano a tocar Silent Night. E dos bastidores saltaram todos. Todos os que até agora tinham acompanhado o Bruno nesta aventura para uma última despedida. Eram várias as notícias que davam conta de especialistas em redes sociais que se referiam ao projeto como um caso de estudo e uma referência. Um fenómeno cultural palpável equivalente a um acontecimento futebolístico. A meu ver, o Bruno conseguiu reunir todos os fatores. Numa altura em que todos nós sentíamos as implicações que a pandemia trouxe nas nossas vidas, numa altura em que sentíamos que não progredíamos e que as circunstâncias não eram nada felizes nem ideais, o Bruno iniciou este projeto apenas com o intuito de falar com as pessoas e passar um bom momento. Ele não sabia que ia ter o impacto que teve, mas foi entretendo, criando um espírito de união e entreajuda, ele criou uma família. Ele acabava sempre as lives com
aguentem-se malta, vai ficar tudo bem. E apesar de não o sabermos, ao menos ao final do dia tínhamos aquelas 2 horas para libertar a mente e descontrair. E durante estes 2 meses de projeto, ele ajudou muita gente a passar esta fase difícil da vida. Para finalizar, gostava de falar do impacto que as interpretações artísticas tiveram na vida das pessoas a nível cultural. Isto porque, a meu ver, foram lançadas de uma maneira muito subtil, sem grande compromisso, de uma forma descontraída e com humor à mistura. Por isso é que eu acredito que isto é um projeto tão rico, porque mistura a parte humorística com a parte cultural, artística, musical, e um projeto que apenas era para melhorar um bocadinho o dia das pessoas e conversar, acabou por ser um fenómeno cultural, porque também numa altura em que não se podia ir a lado nenhum, havia falta de projetos culturais, foi uma forma de promover a cultura, a enriquecer as pessoas a esse nível. Portanto, gostava de aplaudir ao Bruno Nogueira pelo excelente trabalho nestes 2 meses. E pronto pessoal, é isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E vemo-nos daqui uns dias. Muito obrigado.